meus amados ouvintes da Palavra de Deus, amém? Amém. Hoje eu quero aqui falar de um tema a respeito de salvação. Quantos tipos de salvos vão ter no decorrer deste mundo? Para que vocês que não saibam quantos tipos de pessoas vão ser salvos, hoje eu vou fazer essa pregação para que as pessoas venham ter entendimento. Mas nesse momento, grande Pai Celestial, cubra-me, Senhor, com teu sangue, Senhor, e proteja-me e livre-me de todo mal. Que o Senhor venha, Senhor, me guiar sobre esta palavra. Olha, meus amigos, vou começar assim. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O que Deus está dizendo aqui, que Ele tem 7 anjos e 7 igrejas. Quais são essas igrejas que Deus requer como modelo da Bíblia? Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. E tem 7, para cada igreja dessa tem um mensageiro. Para cada era. São 7 eras da igreja e 7 mensageiros. Como está escrito aqui, ó, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. São 7 anjos, são os anjos das 7 igrejas. E os castiçais que viste são as 7 igrejas, são as 7 eras. Quais são esses anjos? Paulo, Irineu, Martinho, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. Para que vocês venham entender as cartas da igreja, a primeira carta diz assim: escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, é o 7 mensageiro, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Isso é Jesus Cristo. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, do que não podes sofrer maus. Puseste as provas do que dizem ser apóstolo e não são, mas tu achaste mentirosos. Está vendo? Nos dias de Paulo, o primeiro mensageiro, Paulo, já tinha no meio de Paulo essas cartas de pessoas. Que Deus está dizendo aqui, ó. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer maus. Puseste as provas do que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Sofreste e tendes paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Isso aqui é o apóstolo Paulo. Mas ele diz assim, ó, tenho porém contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Aqui é o povo da era. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependeste, e praticaste as primeiras obras. Que não brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não se arrepender. E tem porém isto, que aborreço as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. As obras dos nicolaítas já estavam aborrecendo o mensageiro. Que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei o comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Na era de Paulo, o primeiro apóstolo, já tinha lá as obras dos nicolaítas. E Deus disse que aqueles que vencessem essa doutrina nicolaíta aqui, ele fala assim, ó, ele fala assim, o Espírito diz à igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A promessa da era de Paulo, aqueles irmãos que venceu esse espírito nicolaíta. O que significa o espírito nicolaíta? O espírito nicolaíta é conquistar os leigos. O Império Romano começou a criar aqueles templos astronômicos para trazer aquelas pessoas simples para dentro dos templos. E as pessoas ficavam ali, no meio daquela luxúria ali, e impedia do Espírito Santo atuar. Porque quando o Evangelho saiu na terra, o lugar que os cristãos reuniam era em catatumbas, era em cemitérios, catatumbas,
em cavernas, porque eles começaram a ser perseguidos, até que Constantino oficializou que o evangelho agora é do Império Romano. Aí veio essas obras dos nicolaítas, as pessoas importantes conquistando os leigos, trazendo para dentro dos templos, aqueles templos formais, que não tinha mais o Espírito Santo no meio do povo, e o povo ficava ali. Isso aí foi na era de Paulo, onde Paulo trouxe um evangelho puro, santo, imaculado. Vocês estão entendendo? Amém? Na era de Paulo trouxe esse evangelho, e a obra do Nicolaíta entrou e foi disturpando o evangelho. Agora, a segunda carta à igreja de Esmirna, Paulo e Irineu, o mensageiro da era de Esmirna chamava Irineu. Aí diz assim: a segunda carta à igreja, ao anjo da igreja que está em Esmirna, escrevo isso, diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei, esse aqui é Jesus Cristo. Eu sei as tuas obras, atribulações e pobreza, mas tu és rico, e blasfemas do que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada tema as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançarão algum de vós na prisão, para que sejas tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. E ser fiel até a morte. Vocês estão vendo a perseguição já começando aqui? Eles começando a ser perseguidos, porque aqueles que dizem ser judeus não eram judeus, ficavam ali perseguindo os cristãos. Aí Deus diz assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, não receberás o dono da segunda morte. Vocês estão vendo? A promessa de Deus. Ao que vencer, na era de Deus, você tinha que vencer a perseguição. A terceira carta à igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escrevo isto, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipe, a minha fiel testemunha, do qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Mas um pouco as coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, do qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que se prostituísse do sacrifício da idolatria, que lançaste tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituírem. Nesta era aqui, a terceira era de Martinho, as pessoas já estavam crendo em uma doutrina errada. No meio do povo que diz ser cristão, entrou a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para desviar Israel da promessa de Deus, para que ele pudesse amaldiçoar. Já começou no meio do povo, eles escolhendo pessoas para ser de uma classe, começou a julgar aqueles que eram salvos, aqueles que eram perdidos, e foram lançando esse tropeço diante dos filhos de Israel, diante dos cristãos da época da terceira era. Vocês estão entendendo? Que entrou uma doutrina de Balaão, uma doutrina falsa, uma doutrina que não era mais de Deus, no meio daqueles que dizem ser cristãos. Já essa doutrina entrou lá. Vocês estão entendendo? Amém. Essa doutrina de Balaão? Aí ele diz assim: mais um pouco as coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, do qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que se comessem do sacrifício da idolatria e prostituírem. Aqui já começou a entrar a idolatria, a prostituição no meio daqueles que se dizem ser cristãos, que Deus está repreendendo aqui. Isso foi na terceira era. Agora vamos aqui
Aí ainda fala assim, ó, mas tem também os que seguem a doutrina do Nicolaíta, do qual aborreço. Arrependeste, pois, quando não, brevemente a ti virei, e contra ele batalharei com a espada na minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, do qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso aqui, meus amigos, lá no livro da vida do Cordeiro, nós temos o nosso novo nome. Nós não chamaremos mais, depois do arrebatamento, pelo nome que nós temos lá. É o nome, quando você receber a revelação do seu novo nome, você subirá no arrebatamento. Vocês vestirão compridas vestes brancas, porque esse nome aqui é terreno. Mas é aquele nome que está escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. No dia que você receber esse nome, você não é gente temporal mais. E a promessa, Deus vem fazendo suas promessas sobre as cartas, ao que vencer. Amém. Ao que vencer. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, a quarta carta, Paulo, Irineu, Martim, Colombo. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escrevo isso, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua paciência, e o teu serviço, e a tua fé, e tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, enganando os meus servos, para que se prostituir e comer do sacrifício da idolatria. Vocês estão vendo aqui? Aqui que começou. Na quarta carta, a igreja de Tiatira, a era de Tiatira significa a era das trevas. Foi quando o evangelho romano tomou conta de todo mundo. Escreveu a Bíblia numa linguagem latim que pais nenhum mais falava. E começou aqui a entrar a doutrina de Jezabel. A doutrina de Jezabel é adorar ídolos e fazer tipo bruxarias no meio daquele que se diz ser cristão. Aí Deus fala bem assim: essa doutrina de Jezabel entrou no meio do cristianismo. Essa doutrina de adoração, ele fala assim, ó: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinando a enganar os meus servos para que se prostituírem e comer do sacrifício da idolatria. Vocês estão vendo? Deus está advertindo aqui que essa doutrina entrou no meio daquele que diz ser cristianismo. Essa igreja de romana. Aí ele fala assim: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porém numa cama sobre o que adulteraram com ela, e virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte aos seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo-vos ao restante do que estão em Tiatira, todo quanto não tem esta doutrina, está vendo? E não conheceram, como se diz, das profundezas de Satanás. Onde é que está o trono de Satanás? Como está escrito aqui na terceira carta, que aqueles onde está o trono de Satanás. E não conheceu, que diz a profundeza de Satanás, que outra carga não o porei, mas que tendes, retende-te até que eu venha. Ao que vencer, guardarei até ao fim as minhas obras, e lhe darei poder sobre as nações. Esse poder sobre as nações é quando lá no milênio essas pessoas vão reinar com Cristo, e as nações vêm prestar homenagem ao Cordeiro, que eu vou falar aqui mais na frente sobre isso. Aí fala assim, ó: como vara de ferro regerá, e serão quebrados como vaso do oleiro, e como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A quinta carta à igreja de Sardes.
Esse mensageiro aqui chama Martim Lutero, o mensageiro da quinta era. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes escrevo isso, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e 7 castiçais, eis que as tuas obras, que tendes nomes de que vive, mas está morto. Está vendo? Na era de Lutero, aquelas pessoas que dizem que tinham um cristianismo, que estava tudo morto, está morto. Mas ser vigilante, confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tendes recebido e ouvido, guarde e arrependeste. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás o que a hora que sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Essas pessoas aqui são aqueles que receberam a mensagem de Lutero, que não se contaminaram. Vocês estão entendendo que Deus não tem religião, Deus não tem credo, Deus não tem dogma, Deus tem as eras dos seus mensageiros. E as pessoas que viram a luz dos seus mensageiros, essas pessoas foram salvas, e essas pessoas são aquelas pessoas que vão subir no arrebatamento. Essa noiva que está dormindo, desde Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e o William Branham, que estão dormindo, essas pessoas que viram esses mensageiros são os selecionados a subir no arrebatamento. É uma seleção que Deus está tirando. Aqueles que subirão no arrebatamento são pessoas especiais, que viu o seu mensageiro de sua era. Espero que vocês tenham entendido o que eu estou dizendo. E vamos prosseguir a leitura, que diz assim: eu recebi de todo quanto eu amo, fala assim, eu repreendo e castigo todo quanto eu amo, e se pois zeloso e arrependeste. Vocês estão vendo o que Deus está dizendo aqui? Se você é filho de Deus e você faz uma coisa errada e Deus não lhe pune por isso, você não é filho, você é bastardo. Porque Deus diz assim, ó: eu repreendo e castigo todo quanto eu amo. É por isso que hoje eu falando sobre o amor, tem pessoas que estão sofrendo, as pessoas estão vendo o sofrimento daquela pessoa, mas não tem amor, não castiga, não bota lei, não bota limite, prova que não ama, que não tem amor no coração para amar. Assim, aquela pessoa está sofrendo porque eu estou deixando isso acontecer, porque não tem amor. Jesus Cristo disse que ele castiga e repreende todo quanto ele ama. Se você diz que ama o seu irmão e vê seu irmão fazendo erro, você não chega ali e repreende ele, é prova que você não ama. Eu repreendo e castigo todo quanto eu amo, e se pois zeloso e arrependeste, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vocês estão vendo aqui a sexta carta à igreja, eu já estou na igreja de Laodiceia. É para estar aqui, ó. Vou voltar. Igreja de Sardes, Filadélfia, igreja de Filadélfia. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escrevo isto, diz o amém, o que é santo, o qual quer vencer, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo a porta a pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui a era de Filadélfia. Lutero, Wesley e William Branham. Na era de Filadélfia, o mensageiro foi o Wesley. John Wesley, ele trouxe o evangelho da porta aberta. O evangelho da porta aberta foi o evangelho que expandiu para todo mundo através da mensagem de John Wesley. Vocês estão entendendo? O mensageiro John Wesley, ele teve esse dom, que Deus abriu o evangelho para todo mundo que existe hoje
Ele fala assim: vou pregar o evangelho na África, pois o evangelho veio da África. O evangelho veio de Israel, passou pela África, passou por Roma. E hoje eles estão fazendo campanha para levar ministros para pregar o evangelho na África, sabendo que eles rejeitaram lá atrás, há quase 2000 anos. E na era de Filadélfia, o mensageiro John Wesley, ele trouxe o evangelho da porta aberta. O evangelho expandiu para todo mundo. Eu sei as tuas obras que tem diante de ti, pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que eu venha adorar, prostrar aos teus pés, saber que eu te amo. E como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para teres para que habitas na terra. Isso aqui é aqueles que vão subir no arrebatamento. Eis que vem sem demora. Guarde o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairás. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também do meu novo nome. Vocês estão vendo aqui é o evangelho da porta aberta, que é através do mensageiro John Wesley, que ele levou este evangelho para o mundo. E agora entra o último mensageiro. Vocês estão entendendo que Deus tem 7 eras, 7 igrejas e 7 anjos. Cada mensageiro desse que eu citei aqui é um dos anjos que trouxe esse evangelho para separar essas pessoas que se contaminaram com essas doutrinas que Deus disse aqui, ó. A doutrina dos nicolaítas, que foi conquistar os negros, criar igrejas formais e bonitas, levar as pessoas em incauto para dentro daqueles templos ali, sem mais o Espírito Santo. Depois veio a doutrina de Balaão, ensinando Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Depois entrou no meio do cristianismo a doutrina de Jezabel, que foi essa doutrina que veio trazendo esse paganismo, esse que vocês estão vendo aí. E esses mensageiros que veio aqui, veio tirando o povo do engano. O povo que via a luz dos seus mensageiros saía de dentro daquele sistema e vinha para a palavra. E automaticamente aquelas pessoas estavam separadas com o noivo de Cristo. Eles morreram, mas estão esperando a voz do arcanjo, que eu vou dizer cá na frente, para eles ressuscitarem. Essa noiva do arrebatamento, a maioria desse povo que vai subir no arrebatamento está no pó, estão dormindo. Mas vamos aqui para a última carta da igreja. O último mensageiro dessa igreja, dessa noiva, dessa igreja, se chama William Branham. William Marion Branham. Ele diz assim: Jesus Cristo fala, como é que está essa era do qual veio este profeta William Branham? Esta é a era de Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escrevo isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é fria nem quente, mas tomaste de ser frio ou quente. Mas assim, porque és morno e não é quente, vomitar-te-ei de minha boca. Como dizer, rico sou, estou enriquecido, é as pessoas que dizem crer na mensagem do irmão Branham. Essas pessoas que dizem crer na mensagem do irmão Branham, eles dizem assim: eu sou especial. Eu creio na mensagem do profeta. Nós somos as melhores pessoas do mundo. Eles estão enriquecidos. Eles estão cheios de dizer que creem na mensagem. Mas quando vocês veem o que eles fazem, o que Jesus Cristo mandou que os cristãos fizessem, as obras sociais da terra, fazer o bem para os outros, eles estão enriquecidos. Na era de Laodiceia, estão enriquecidos.
como dizer, rico sou, enriquecido e de nada tenho falta. Ele não tem falta de nada. Aí Deus fala assim, ó: sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, de vestes brancas, para que não te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unge os teus olhos com um colírio, para que veja. Eles estão tão cegos que eles estão vendo o profeta William Branham dizer que virá o Eliseu, que o Eliseu é que vai trazer a última mensagem. O profeta dizendo do filho prometido, que é o ministério antes do arrebatamento. O profeta dizendo, mostrando, e eles estão aí dizendo que crê nas mensagens, que crê nas fitas, e ele, não sei como é que eles ouvem essas fitas, porque o profeta dizendo que eu nem sinto mais isso, porque eles não acreditam mesmo, eles estão enriquecidos. E Deus fala assim, ó: aconselho que de mim, tá vendo? Compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça de vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com um colírio, para que veja. Eles estão cegos, eles não estão vendo o que o irmão Branham está dizendo dentro dessas mensagens. Mas vamos prosseguir. Eu repreendo e castigo todo quanto eu amo. De novo, ó: e se pois zeloso de arrepender, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vocês estão vendo? Essa era de Laodiceia, essa era que eles estão dizendo que tem tudo, que está enriquecido. Qual é o povo que diz que tem tudo? Qual é o povo que diz que está enriquecido, que de nada eles têm falta, com as suas estantes cheias de mensagens, e não vê o que o profeta Irmão Branham está dizendo? Então, meus irmãos, essa aqui é a classe de pessoas que vão subir do arrebatamento. É que viu a luz dos seus mensageiros. Essa noiva que o irmão Branham pregou, que está dormindo, ela já está pronta para ser arrebatada. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui, para que vocês venham entender como está escrito aqui em Mateus 25. Mateus 25. Vamos aqui para ver se nós achamos Mateus 25. Deixa eu ver se eu acho. Vou mostrar para vocês aqui. Mateus 25. Mateus 25, versículo 31. Diz assim: essa classe de pessoas que eu mostrei para vocês aqui são as pessoas que vão subir no arrebatamento. São as pessoas que viram a luz dos seus mensageiros. Eles são selecionados a subir. Agora diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, e então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apacentará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E ele porá a ovelha à sua direita, mas todos e os bodes na esquerda. E então dirá o rei ao que estiver na sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque me viste com fome e me deste de comer, viste-me com sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, e adoeci e visitaste-me.
estive na prisão e fosse visitar. E então o justo lhe respondeu, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou quando sede e demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedaste, e te visitamos? E quando vimos, fomos enfermos e na tua prisão fomos te ver, foi preso. E respondendo-se o rei lhe disse: em verdade vos digo que quando fizeste um desses meus pequeninos irmãos, pois a mim me fizeste. E então direi também aos que estiveste em sua esquerda. Vocês estão vendo? Essas pessoas aqui, que foram salvas, elas nem eram cristãs, elas nem pertenciam a nenhuma religião. Elas perguntaram assim: aonde foi, Senhor, que eu vi o Senhor com fome? Aonde foi? Elas nem sabiam nada a respeito de nada. Simplesmente essas pessoas tinham no seu coração a essência da bondade. Elas faziam por prazer da bondade, ajudar o próximo, pessoas que faziam as obras sociais na terra. Chegavam os viajantes de longe, cansados, hospedavam ali em suas casas. Chegava a pessoa com fome, dava de comer, viu o nu, vestia o nu. Aonde foi, Senhor, que vimos do Senhor e tal? Elas nem eram, elas foram salvas por um bônus, que eles nem sabiam que eles seriam salvos. Aonde foi, Senhor, que nós vimos o Senhor com fome? Eles nem sabiam que ele ia ser salvo. Estava ali no juízo do trono branco. Que essas pessoas que vai estar lá no juízo do trono branco, elas reinarão com Cristo. Desce do céu a Nova Jerusalém, que ali na Nova Jerusalém vai ficar a noiva de Cristo. Essas pessoas que foram selecionadas pelos esses mensageiros, e os 144 mil judeus que vão servir a noiva no palácio. E essas pessoas das nações que Deus vai separar, elas vão viver sobre as nações, e elas têm que ir lá, quando a cidade descer na terra, elas têm que ir lá prestar homenagem ao Cordeiro, prestar homenagem a Cristo. Deus me levou lá. Olha, meus amigos, eu era um daqueles que recebia as pessoas no portal da cidade. Deus me levou lá no futuro e eu era um daqueles lá. E a cidade toda murada, no meio da cidade existe uma pirâmide com uma pedra azul cravada, que o Senhor Jesus Cristo se assenta naquela pedra azul ali e ilumina toda a cidade. Dentro da cidade existe um gozo. Quando as pessoas entram dentro da cidade, existe um gozo dentro da cidade superior ao sexo. Eu estive lá, eu senti esse gozo da cidade, eu senti esse gozo em mim. Uma coisa maravilhosa, quando você entra na cidade, é uma cidade turística, que as pessoas vêm das nações, essas pessoas aqui, que foram salvos por esse bono aqui, eles vão reinar sobre eles vão viver nas nações e vai sair para prestar homenagem a Cristo. Eles têm que ir lá na cidade, todo ano tem que ir lá prestar homenagem ao Cordeiro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas vamos prosseguir aqui a leitura. E aí fala assim, aí vamos seguir. E então o justo lhe respondendo, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, talvez você está vendo aqui, quando te vimos, eles nem conheciam o Evangelho, eles nem sabiam como te vimos, Senhor. Foram salvos pelo mundo. E então lhe direi abertamente, ele diz assim: então dirás também aos que estiverem à sua esquerda, ou quem vão se perder, quem estiver à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem vai ficar do lado esquerdo? A punição já está chegando aqui. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, e tendo estrangeiro não me recebeste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo não
na prisão não visitaste-me. Então ele também lhe dirá, respondendo, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, e nu, ou enfermo, em sua prisão, não servimos? Então lhe responderei, dizendo: em verdade vos digo, quando há um destes pequeninos, e não fizeste a mim. Vocês estão vendo que existe a classe que vai perecer por não ter feito o bem para a humanidade. Lá de Mateus 7 também, Mateus 7 diz que quando Jesus Cristo faz, eles vão dizer assim: Senhor, em teu nome nós nos profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos sinais e maravilhas em teu nome. Deus fala assim: apartai de mim que eu nem vos conheço. Porque estava pregando o Evangelho, não por amor ao Evangelho, por amor a si próprio. Existe essa classe de pessoas que vão ser perdidas. Vocês já estão entendendo que existe essa salvação aqui? E ainda existe a salvação ainda de Apocalipse, versículo 7. Vamos procurar aqui Apocalipse 7. Apocalipse 7. Apocalipse 7, versículo 4. Aqui eu já mostrei para vocês dois tipos de salvação. A salvação da eleição, que viu os mensageiros de sua era, e a salvação daqueles que foram salvos pelo bônus, fizeram bem à humanidade. E aqui diz assim, a autosalvação: e eu vi o número dos assinalados, que era 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Está vendo? Assinalado. Da tribo de Judá, 10.000. Então, existe essa salvação aqui dos judeus, das 12 tribos, que dá 144 mil judeus. Aí ele vem falando, né? É da tribo de... Aí fala assim: e depois dessas coisas, aqui é outro tipo de pessoas que vão ser salvas. Que fala assim: e depois dessas coisas eu olhei, e eis que uma multidão do qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajados de vestes brancas, e com palmas em suas mãos, e cantavam um grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, o que está sentado no trono do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, prostraram diante do trono e sobre o rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria e ação de graça, honra, poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes os que são vestidos de vestes brancas, que são de onde vieram? E disse-me o Senhor: tu sabes. E ele disse-me: estes são aqueles que vieram de grande tribulação, que lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Esse tipo de salvo aqui, quando a noiva de Cristo subir no arrebatamento, que ele recebeu a mensagem que a noiva subiu e eles ficaram, eles vão ser mortos pelo governo do anticristo. Essa multidão aqui vai ser morta pelo governo do anticristo. E também os 144 mil judeus vão ser expurgados, mortos pelo governo do anticristo. Essas pessoas aqui, elas vão ser salvas porque elas lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque não vai ter mais sacrifício lá, porque Jesus Cristo sai do porto expiatório e leva a sua noiva. Não vai ter mais sacrifício, eles vão ter que morrer pelaquilo que crê. E essa é a outra salvação, essa multidão de branco. Da onde vieram? Vieram de grande tribulação, vieram de grande perseguição. Depois que a noiva sobe, o mundo passa pela grande tribulação, e o anticristo vai eliminar essa multidão aqui, contada com a areia do mar. São muitas pessoas que vão ser mortas por não aceitar essa doutrina do anticristo.
Vocês estão entendendo? Agora eu vou mostrar para vocês o que acontecerá para que esse arrebatamento se manifeste. E isso aqui, meus amigos, é Bíblia. Isso aqui é continuidade da mensagem do irmão Brando. A palavra falada é vindicada. A palavra que está escrita, ela não pode falhar. Acontecerá do jeito que está escrito. E como está escrito? Como será esse arrebatamento? Diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelo filho do teu povo, e haverá um tempo de angústia, do qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todos aqueles que se acham escritos no livro. Vocês estão vendo que Miguel estará de pé nesta terra para falar a voz do arcanjo, como está escrito aqui. Vamos para o que está escrito, que diz assim: como será o arrebatamento? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, como eu já expliquei, que o alarido é a mensagem do profeta irmão Brando. Descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo. Vocês estão vendo que o arrebatamento se sucederá na voz do arcanjo. Quem é o arcanjo, meus amigos? Quem é o arcanjo de Daniel 12? Que no fim dos tempos se levantará Miguel. Miguel é que vai levar esse arrebatamento. Miguel que vai aqui, está aqui, como eu disse em outra pregação, que houve já 2 arrebatamentos. Um foi Enoque, que levou o de Noé, o de Adão até Noé. Enoque levou os seus eleitos. De Enoque até Jesus Cristo. Jesus Cristo levou os seus eleitos. E agora Miguel vai levar esses eleitos, como está escrito aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Voz de arcanjo, trombeta de Deus é lá para Israel. Jesus Cristo, o Senhor desce com 3 ministérios, alarido, que já aconteceu, que é essa mensagem que eu preguei para vocês aqui. Depois, voz de arcanjo, que é o arcanjo falando a palavra. O profeta fala que é aquela mesma voz que falou assim: Lázaro, sai para fora. Aquela voz estava no profeta chamado Jesus Cristo. E estará também essa mesma voz para tirar todos os mortos da sepultura. Vocês estão vendo? E trombeta de Deus são 2 profetas lá em Israel. Porque lá o povo de Israel, Deus trata com trombetas. Deus trata com trombetas com Israel, e com nós é selos. É 7 selos. E para Israel são 7 eras. São 7 trombetas. Para Israel são 7 trombetas, e nós somos 7 selos. Deus trabalha com nós através de 7 selos. E o profeta, a mensagem que eu prego é a mensagem de Malaquias 4:2. O irmão Brando, quando fala que virá outro profeta, fala em Malaquias 4, as pessoas só vão lá para Malaquias 4:5, mas não. O que eu estou dizendo aqui é porque o irmão Brando fala que o profeta de Malaquias 4, quando ele fala Malaquias 4, ele fala para Malaquias 4:2, que nascerá o sol da justiça e salvação debaixo de vossas asas, e saireis e crescereis como bezerro no cevador. E o profeta William Branham fala assim, ó: quando o sol da justiça nascer com cura, não será uma cura física como nós pensamos. Nós seremos mudados. O imortal será revertido da imortalidade. Vocês estão entendendo o que o profeta está dizendo? Não será uma cura física como nós pensamos. O imortal, quando o sol da justiça nascer com cura, não será uma cura física como nós pensamos. Quando Miguel estiver aqui na terra, nesse profeta, vocês vão ver. E ele fala assim, ó: a palavra falada será vindicada. Vocês estão entendendo? Você entende o que o meu irmão está dizendo? Vocês que estão ouvindo a fita. Eu tenho um parágrafo da mensagem aqui, está aqui guardado. A palavra falada
será vindicada na boca dos filhos de Deus. Você sabe o que é a palavra falada? Aquela palavra que o irmão falou assim: haja esquilos. Vocês estão ouvindo as fitas mesmo? Ou esse negócio de ouvir a fita e não está entendendo o que o irmão está pegando? A palavra falada será vindicada quando o sol da justiça brilhar com cura, quando o ministério de Malaquias 4:2 vier, nós vestiremos compridas vestes brancas, e a palavra falada será vindicada. A noiva será a palavra, a noiva será um com Cristo. E muito obrigado. Se vocês entenderam o que eu estou dizendo aqui, que Deus não tem uma religião, Deus não tem um credo, Deus não tem um dogma. Esses religiosos, lá de Mateus 7, vão se perder, eles vão dizer: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, porque eles não viram a luz do mensageiro. E tem muitos no decorrer das eras que, em vez de ver a luz do mensageiro, com aquelas doutrinas falsas, perseguiu o que era de Deus, perseguiu aqueles que estavam ao lado do mensageiro, com a mensagem vindicada, e eles perseguindo. A Igreja Católica matou 66 milhões de cristãos em nome da religião. As pessoas que matavam aqueles cristãos ali achavam que estavam fazendo um bem para Deus, em nome da religião, porque aquelas pessoas saíram para ver a luz do mensageiro, e eles perseguiram e mataram. Mas vocês que dizem que na mensagem do irmão Brando, vocês que dizem que estão ouvindo a cita, o profeta apontando outro profeta, mas quando esse profeta vier, do qual vocês têm combatido aquilo que nós estamos pregando, dizendo que vai existir um outro profeta, o profeta fala que será o Eliseu. Quando o Eliseu vier, muitos de vocês vão fazer a mesma coisa que eles fizeram durante as eras. Vocês vão perseguir, mas hoje vocês dizem que na mensagem desse profeta, vocês não têm perseguição não, por causa daquele intervalo dos selos ali, vocês não têm perseguição não. Mas quando o Senhor Jesus Cristo sair da prospiação, que levar sua noiva, que vocês dizem que quer nas fitas, e quer o que o profeta disse, que vocês ficarem aí, vocês vão ter que morrer para receber a verdade. Muitos que dizem que é desse profeta, que é essa mensagem, vão ratear no dia do juízo, no dia da perseguição. Vai provar de que tipo de classe vocês são, porque vocês falam: eu creio no profeta, o profeta. Eu preguei uma mensagem esses dias, e o irmão falou, porque eu estava dizendo que a igreja tem que trazer o sobrenatural de Deus, esses sinais que seguirão os que creem. E ele disse para mim que ele só ouve a voz da noiva, que é as fitas do irmão Brando. O profeta irmão Brando fala que uma igreja que não trazer o sobrenatural com ela vão prestar conta a Deus no dia de juízo. Vocês não estão vendo que eles estão enriquecidos? Que o evangelho tem esse poder? Esse poder estava no irmão Brando, está em nós. Olha, meus amigos, eu vou contar uma última experiência para terminar essa mensagem. Eu nem era pregador, eu estava sentado no banco, e chegou uma mulher trazendo um homem com muleta na mão, o homem vinha com muleta, e a mulher segurando nele assim, e pegou ele e botou no banco. Nós estávamos fazendo um louvor, mas lá no banco, Deus falou no meu coração: quando terminar o louvor, você chama o homem na frente e ore por ele. Quando nós terminamos o louvor, eu falei para o dirigente: ó, Deus nos mandou entregar algo aqui para a igreja. E o velhinho estava lá, e eu falei assim, e olha que ele só foi em um culto, ele nunca mais voltou lá. Quando eu entreguei para ele, ele jogou a muleta no chão e saiu andando. E o dirigente pegou a muleta e escreveu assim, ó: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o velho saiu andando, soltou a mão da mulher dele e saiu andando e foi embora. Mas ele nunca voltou no culto. Ele só foi lá receber aquela bênção de Deus. Porque
Deus, eu não sei de que forma Deus levou ele lá. Deus queria curar ele, mas que ele jogou a muleta no chão e saiu andando. E eu quero agradecer vocês. Se eu for contar a experiência que eu tenho de orar pelas pessoas, eu não quero, eu só quero entender que eu estou pregando para vocês aqui a salvação no decorrer das eras, que isso aqui é parte da mensagem desse profeta que eu estou dizendo para vocês. Ele que nos revelou essas eras, nos revelou esses selos do Apocalipse. E essas pessoas que dizem ser religiosos aí, muitos vão ficar, porque eles são religiosos, eles estão presos à doutrina de Roma, eles estão presos na Santíssima Trindade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Ficou uma mensagem longa, mas se você tiver interesse de prosseguir e ouvir, que Deus abençoe a todos vocês. Grande Pai Celestial, ó Senhor, o que eu disse aqui, Senhor, é o que está escrito em Tua Palavra. O Senhor disse que no fim dos tempos Miguel estaria aqui, Senhor, e que o arrebatamento aconteceria na voz do arcanjo. Tem que ter uma voz aqui de pé na terra, como disse o profeta irmão Branco.